todos los presentes en este primer encuentro juvenil paulista, Neste primeiro encontro el juvenil misterio paulista, de la cosecha o del mistério da último día. colheita do último dia. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión É para mim uma grande bênção estar com vocês nesta para ocasião, compartir unos momentos de compañerismo para compartilhar os momentos de companheirismo alrededor de la palabra de Dios ao redor da Palavra de Deus y así ver nuestro tema de esta ocasión, e assim ver o nosso tema desta ocasião, el misterio de Moisés, Elías y Jesús. o mistério de Moisés, Elias e Jesus. Vamos a leer Vamos ler en San Mateo capítulo em São Mateus capítulo 16, 16, versos versículos 24 al 28 24 ao 28 y luego e depois capítulo 17, capítulo de São Mateus 17 também, de São Mateus também, verso 1 al 7. versículo 1 ao 7. Dice Jesucristo Disse Jesus Cristo en el capítulo 16, verso no 24 capítulo en adelante. 16, versículo 24 em diante. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Então disse Jesus aos seus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, Se alguém quiser vir após mim, niéguese a sí mismo, renuncie-se a si tome su mesmo, cruz, tome a e sua siga-me. cruz e siga-me. porque todo el que quiera salvar su vida, Porque aquele que quiser salvar a sua vida, la perderá. perdê-la. Y todo el que pierda su vida por E causa de quem mí, perder a sua vida por amor de mim, la hallará. achá-la-á. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua ¿O alma? qué recompensa dará el hombre por su alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. E então dará a cada segundo as suas obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que no gustarán la muerte que não provarão a hasta que hayan morte, visto al Hijo del Hombre viniendo até que en su reino. vejam vir o Filho do Homem no seu Y reino. continuamos leyendo en el capítulo E 17, continuamos lendo no capítulo 17, verso 1 en adelante de San versículo 1 Mateo, em diante de São donde Mateus, sigue diciendo: onde continua 6 dizendo: días después, 6 dias depois, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João, seu y los llevó irmão, aparte a un monte alto e os conduziu em particular a um y se alto monte, transfiguró delante de ellos, e transfigurou-se y diante resplandeció deles. su rostro E o como el seu sol, rosto resplandeceu como o y sus sol, vestidos se hicieron blancos e as suas como la luz. vestes se tornaram brancas como a Y luz. aquí les aparecieron Moisés E y eis que lhes Elías apareceram hablando con Moisés e Elias falando com él. ele. Entonces Pedro dijo a Jesús: E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: bueno Senhor, es para nosotros que bom estemos é aquí. estarmos aqui. Si quieres, Se hagamos queres, aquí 3 enramadas. façamos aqui 3 tabernáculos: Una para ti, um para ti, otra para Moisés, outra para e outra para Moisés Elias. e outra para mientras Elias. mientras él aún hablaba, E estando ele ainda a falar, una nube de luz los cubrió, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. y aquí una voz desde la nube: E da nuvem que saiu uma dizia, voz que dizia: Este es mi hijo amado, Este en é o quien meu, tengo complacencia. este é o meu filho amado A em ele quem me ouvi. comprazo. A ele ouvi. A él hoy. A ele ouvi. Así dijo Dios Assim Deus disse desde el cielo. desde o céu. Nuestro tema para esta ocasión es Nosso tema para esta El ocasião mistério é o mistério de Moisés, Moisés, Elias e Pueden Jesus. tomar asiento si Podem tienen la bondad. sentar-se, tenham uma bondade. Estos 3
grandes profetas estes de 3 Dios grandes profetas de Deus que han vivido en este planeta Tierra, cada uno en su tiempo, que viveram neste planeta Terra, cada em seu tempo, que encontramos están prometidos para estar nuevamente que en la estão tierra. prometidos para estarem novamente na Terra. Los nombres de estos 3 profetas Os nomes destes 3 profetas están prometidos estão prometidos para aparecer de nuevo en la para tierra aparecer manifestados. de novo na Terra manifestados Y para no fallar e para não falhar en ver em ver a Moisés, a Moisés, Elías Elias y e en Jesus el día postrero. no último dia. Necesitamos comprender el misterio Necessitamos de compreender Moisés, o mistério de Elías Moisés, e Jesus. Elias e Jesus. Moisés fue el profeta Moisés mensajero foi o profeta de la mensageiro dispensación de la ley. da dispensação da lei. Fue el instrumento de Dios Foi um instrumento de Deus para la liberación del pueblo hebreo para a liberação do povo hebreu de la esclavitud allá en da Egipto. escravidão lá no Egito. Fue un profeta dispensacional, Foi um profeta dispensacional, el cual o fue qual el instrumento de Dios foi um instrumento de para Deus traer el mensaje de para la trazer dispensación a de la ley. mensagem da dispensação da lei. Y con ese mensaje E com esta mensagem, criar criar una nación uma nação libre y soberana, livre e soberana, que es la nación hebrea. que é a nação hebraica. Dios creó esa nación Deus criou esta nação usando un profeta usando um en el profeta, cual colocó no qual Sua colocou palavra sua palavra hablada. falada. Y por eso E por isso produjo produziu la creación a criação de una nación, de uma la nação, nación hebrea. a nação hebraica. Antes de esa ocasión, Antes dessa ocasião, los hebreos vivían en Egipto os hebreus viviam no Egito como esclavos. como escravos. Portanto, No era una nación. não era uma nação. Era un grupo de miles de personas, Era um grupo de milhares de 2 pessoas, millones 2 milhões de personas de pessoas esclavas escravas en una nación, em uma en la nação, nación de Egipto. na nação do Egito. Pero los hebreos Mas os hebreus no eran una nación. não eram uma nação, Eran esclavos, eram escravos en Egipto. no Egito. pero Dios creó esa nación. Mas Deus criou esta Conforme a nação promessa dada a conforme Abraão. a promessa dada a Que Abraão, de él que dele vendrían viriam naciones. nações. Y la nación E a principal nação principal que vendría, que viria según la carne, segundo a carne sería la nación hebrea. seria a nação hebraica. Esa es la nación Essa é a nação que tiene la bendición de que la tem a primogenitura bênção como da nación primogenitura como nação, para tener para ter en su medio em seu meio al Mesías o Messias sentado en el trono. sentado de no Davi. trono de Davi. Vean cómo el programa divino Vejam como o programa divino fue desarrollándose foi se desenvolvendo hasta que se formó esa nación até que se formou esta nação por de la meio manifestación de Dios. da manifestação de Deus através através do profeta Moisés. Y luego encontramos E depois encontramos que Dios que Deus estableció estabeleceu sobre a nação hebraica a un joven pastor de um ovejas jovem pastor de ovelhas como rei de Israel. de Israel. Y este fue E este foi el joven pastor, o jovem pastor David. Davi, el cual o qual fue entrenado por Dios, foi treinado por Deus, no por los hombres, não pelos y homens, fue ungido por Dios e foi ungido por Deus para ser rey para ser rei sobre Israel. sobre Israel. Dios habla acerca de David Deus fala a respeito de en Davi la forma más hermosa na forma mais que se formosa pueda hablar de un que ser se humano. possa falar de um ser humano. Deus disse que Davi um hombre é um conforme homem al corazón de conforme Dios. o coração de Deus. E quando Deus diz E isso de quando uma Deus pessoa, diz isso de uma pessoa, essas são as palavras mais hermosas essas são as palavras mais que uma formosas pessoa pode que uma escutar. pessoa pode escutar.
Y ahora el rey David, E agora o rei Davi, siendo un hombre conforme al corazón sendo de Dios, um homem conforme o coração de Deus, los pensamientos del corazón de os Dios pensamentos do coração de Deus eram transmitidos ao coração David, de Davi. y él E ele materializaba materializava os pensamentos do coração de Deus. Por eso, Por isso, David Davi sintió en su corazón sentiu em seu coração, teve em seu coração el deseo o de desejo construir un templo para de Dios. construir um templo para Ese fue Deus. un deseo Este foi um desejo do coração de Deus transmitido ao coração de Davi. y Dios le dijo E Deus disse que su sentir que estaba seu correcto, sentimento estava correto, pero que su hijo, mas que seu filho Salomão, el cual vendría o qual viria por medio del rey David, por meio do rei Davi, sería seria el que edificaría el templo quem para edificaria Dios. o templo para Deus. Porque David Porque había Davi derramado mucha sangre tinha derramado muito sangue nas guerras. y ahora E agora, vean ustedes, vejam vocês, David Davi preparó los planos del templo preparou os planos do con templo sus arquitectos e com ingenieros, seus arquitetos e engenheiros, almacenó armazenou ouro, plata, prata, bronce bronze y madera e madeira y piedras, e pedras, todo lo que se necesitaba para la tudo obra que se necessitava para a obra da construção do templo. y a eso E a isso, el rey Salomón o rei le Salomão iba a añadir ia acrescentar lo que hiciera falta. o que fizesse falta. Y ahora David, E agora aunque no iba Davi, a construir el templo, mesmo que não fosse construir o templo, proveyó proveu para la construcción del templo, para a construção para do que seu filho templo, Salomão para que seu filho Salomão lo construyera. construísse. O sea que le preparó el camino a su Ou hijo seja, Salomón, que preparou o caminho para seu filho Salomão para o trabalho que realizaria cuando estuviera sentado quando en el trono estivesse sentado no trono del pueblo hebreo. do povo hebreu como rei. La construcción del templo de Salomón, A construção do templo de Salomão ou o do templo de Deus por Salomão es tipo y figura é tipo e figura del templo de Dios do templo de Deus por Jesucristo. por Jesus Cristo. Un templo eterno Um templo en el eterno cual Dios no morará qual Deus por morará toda la eternidad. por toda a eternidade. Um templo Construido construído con seres humanos. com seres humanos. Ese es el templo Esse é o templo que Jesucristo ha estado que construyendo Jesus Cristo esteve construindo desde que se sentó en el desde trono que se sentou no con el trono Padre com o Pai en el cielo. no céu. Y ahora vean ustedes E agora vejam vocês cómo ha ido la construcción de ese como templo foi a construção desse de templo edad de en edad. era em era. Ahora miren Agora vejam también também como en medio del pueblo hebreo como no meio do povo hebreu para la construcción para a construção del primer templo do primeiro o templo tabernáculo que ou tuvo el pueblo hebreo tabernáculo que teve o povo hebreu para adorar a Dios para adorar a y Deus ofrecer los sacrificios e a Dios. oferecer os sacrifícios a Deus. Allí estaba Ali el estava profeta Moisés. o profeta El Moisés. profeta Moisés O profeta Moisés fue el foi que recibió quem el recebeu diseño o desenho de ese tabernáculo desse y lo tabernáculo recibió e o recebeu en el monte Sinai, no Monte Sinai, en la cumbre del monte no Sinai. cume do Monte Sinai. Le fue mostrado ese diseño Foi mostrado esse desenho. y ese diseño es conforme E esse al templo que está en desenho el é cielo. conforme o templo que está no céu. Y por eso E por isso, todo lo que construyó Moisés en tudo ese que templo Moisés construiu nesse templo es tipo y figura é tipo e de las figura cosas que están en el cielo. das coisas que estão En el no templo céu, que está en el no cielo. templo que está no Y céu. es tipo y figura E é tipo e figura de las cosas das que coisas estarían en el templo que espiritual estariam no templo espiritual de Jesus O sea, Cristo. Ou en la seja, iglesia
na igreja do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, que os membros da igreja do Senhor Jesus Cristo estão tipificados no tabernáculo que Moisés construiu e o templo que Salomão construiu. Por isso, quando Moisés dedicou o templo a Deus, tomou o sangue do bode expiatório e o aspergiu por 7 ocasiões e depois colocou sobre o propiciatório desse sangue e aspergiu todo o tabernáculo com o que continha, porque o templo que Jesus Cristo está construindo foi aspergido com o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, como sumo sacerdote, esteve fazendo o mesmo, esteve aspergindo do seu sangue sobre cada um dos que compõem esse templo. E neste tempo final, o sangue de Jesus Cristo, aspergido sobre os membros do seu corpo espiritual, seu corpo místico, tem caído sobre nós. E isso Cristo esteve fazendo desde o templo que está no céu, sobre seu templo espiritual que está aqui na terra. Essa é a obra de Jesus Cristo como sumo sacerdote, tomando seu próprio sangue e aspergindo a todos nós de era em era, até chegar à era da pedra angular. E agora, vejam vocês como este templo do Senhor Jesus Cristo é um templo redimido pelo sangue de Jesus Cristo. Porque sem sangue não se faz remissão. Por isso é tão importante o sangue de Jesus Cristo aspergido sobre todos nós, o qual foi tipificado no Antigo Testamento. E agora, vejam vocês como Jesus Cristo esteve atuando como sumo sacerdote. O sumo sacerdote, de ano em ano, entrava no lugar santíssimo com o sangue da expiação do bode e colocava ali, sobre o propiciatório, do sangue desse bode, para a reconciliação do povo hebreu com Deus. E é o que Cristo esteve fazendo de era em era, que é tipo e figura do que era feito de ano em ano. E quando se chegava ao ano do jubileu, era o tempo mais glorioso de todos. E nesse ano, também, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo com o sangue do bode e o apresentava ali. E assim terminava esse ciclo divino de 50 anos. Essa era a última ocasião em que o sacerdote entraria no lugar santíssimo nesse ciclo de 50 anos. E em seguida se percorreriam 50 anos mais em um novo ciclo divino. E agora nos encontramos no ciclo divino representado no ano 50.
onde Jesus Cristo, no lugar santíssimo, faz ali intercessão por seus escolhidos que vivem no último dia e asperge com seu sangue os escolhidos do último dia para a reconciliação de nós com Deus. E nesse dia da expiação, no dia 10 de cada sétimo mês era a expiação a cada ano. E agora o ano do jubileu é também no sétimo mês, no dia 10 do sétimo mês. E nesse mesmo dia, a trombeta do ano do jubileu soava no ano 50. E se proclamava liberdade em toda a terra. Tipo e figura da proclama de liberdade, de liberação, por meio da trombeta do ano do jubileu, por meio da trombeta do jubileu, por meio da trombeta final, ou grande voz de trombeta, a trombeta do Evangelho do Reino, proclamando o tempo de liberação para todos os filhos e filhas de Deus, para serem restaurados à vida eterna. O ano do jubileu, o ano 50, é o ano de redenção. E todas as propriedades que eram heranças dos filhos do povo hebreu, que vinham passando dos seus primeiros herdeiros, passaram a seus filhos, dos seus filhos aos seus netos, dos seus netos aos seus bisnetos, e assim por diante, continuavam passando dos filhos aos netos, e dos netos aos bisnetos, e dos bisnetos aos tataranetos, porque a herança que Deus tinha dado aos filhos de Israel não podia se vender para sempre. Algumas vezes, algumas pessoas perdiam sua herança, mas isso era temporariamente, por causa de alguma dívida, ou por causa de que empobreciam e vendiam a propriedade. E seu preço era de acordo aos anos que faltavam para o ano do jubileu. Uma propriedade que se vendesse faltando 49 anos para o ano do jubileu, ou faltando 40 anos para o ano do jubileu, tinha um preço. E a que se vendia faltando um ano ou meio ano para o ano do jubileu, custava menos. O que vai fazer uma pessoa com uma propriedade grande e boa que vendam um ano antes do ano do jubileu? O que semear não pode colher se a vendem fora do tempo da semeadura. Esse é o tempo da colheita. Não cair antes do ano do jubileu, tudo que se semeou aí ficará para o dono original. E por isso é que para o último dia, os reinos deste mundo passarão a ser de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque tudo que estiver na terra passará a ser do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como no ano do jubileu, tudo o que estivesse semeado no terreno, na propriedade de quem a ia receber de volta,
pertenceria a ele. Tudo que estivesse nesse terreno. Porque o dono original desta propriedade ia receber sem pagar nem um só centavo no ano do jubileu. Aquele que a tinha comprado ou a tinha obtido em alguma forma e não era o dono original, tirava o proveito ao máximo até o ano do jubileu. Mas no ano do jubileu sabia que tinha que entregar essa propriedade ao seu dono original e não a podia destruir, para dizer que a receba, mas toda destruída. O diabo tratará de destruir a herança de Deus. Mas a herança de Deus passará aos filhos e filhas de Deus, que são os verdadeiros herdeiros. E por isso é que estaremos no reino milenial com Cristo, reinando com Ele como reis e sacerdotes, porque somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o planeta Terra completo regressa aos herdeiros verdadeiros, retorna a Jesus Cristo e aos filhos de Jesus Cristo, que vieram por meio do novo nascimento. Esses são os que herdarão com Cristo toda a herança que Adão e Eva perdeu no jardim do Éden. Agora podemos ver que há um programa divino que esteve se realizando, e neste último dia chega a parte mais importante, a parte onde os filhos e filhas de Deus serão transformados. Isso é a redenção do nosso corpo. Porque seremos redimidos quanto ao nosso corpo físico. Redimir é voltar ao lugar original. E os filhos e filhas de Deus voltarão ao corpo original, ao corpo eterno que Deus estabeleceu para seus filhos. E por isso seremos como nosso Senhor Jesus Cristo, com um corpo eterno. Seremos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Seremos a imagem, teremos a imagem de Jesus Cristo, ou seja, a teofania, que é a imagem, e teremos a semelhança humana de Jesus Cristo. E assim estaremos restaurados completamente a nossa herança. Porque com essa restauração ao corpo eterno, todas as demais coisas serão restauradas a todos nós. Restaurados à vida eterna, restaurado todo o poder divino a todos os filhos e filhas de Deus. E todos seremos como nosso Senhor Jesus Cristo, com o mesmo poder que vimos manifestado nele e com todas as coisas que ele tem. E como ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores, nós somos reis com nosso Senhor Jesus Cristo. E como ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, nós somos sacerdotes da ordem de Melquisedeque, da ordem celestial. Não da ordem levítica, mas da ordem celestial, que é a ordem de Melquisedeque. Somos reis e sacerdotes desta nova ordem e dessa nova criação,
da qual Jesus Cristo é a cabeça. Por isso ele é o sumo sacerdote do templo que está no céu. E seus filhos são sacerdotes com Cristo. Agora vejam que no povo hebreu houve uma tribo, a tribo de Levi, que foi a tribo sacerdotal. E nesse sacerdócio levítico se refletiu o sacerdócio celestial, o sacerdócio de Melquisedeque, desta ordem de Melquisedeque, não da ordem levítica, mas da ordem de Melquisedeque, da qual todos nós somos parte. E por isso é que durante o reino milenial nós estaremos ministrando para Cristo como reis e sacerdotes. E por isso teremos acesso ao templo que está no céu, como sacerdotes da ordem de Melquisedeque, do qual Jesus Cristo é o sumo sacerdote. A igreja do Senhor Jesus Cristo é um povo de sacerdotes e também de reis. Ou seja, que é a realeza celestial. É a realeza do reino vindouro. É a realeza do reino eterno de Deus. Quem são os membros da realeza? Pois os filhos do rei e da rainha. E quem é o rei e quem é a rainha? Jesus Cristo é o rei e sua igreja é a rainha. E os filhos do rei e da rainha, onde estão? Quem são? Pois somos nós. Agora vejam vocês. Todas as pessoas desejaram ser da realeza. E se nós buscarmos, correspondeu a sorte no programa de Deus de sermos da verdadeira realeza, da realeza eterna. É a única realeza para toda a eternidade. E a essa realeza nós pertencemos como membros do corpo místico de Cristo, como filhos do segundo Adão. Agora, vimos quem é a igreja de Jesus Cristo e quem é Jesus Cristo. Ele é o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o mesmo Jeová que se fez carne e viveu entre os seres humanos em carne humana, naquele véu de carne chamado Jesus. Assim veio Deus manifestado em carne. E agora os filhos e filhas de Deus viriam manifestados em carne humana, primeiro em um corpo mortal e corruptível, com um espírito na permissiva vontade de Deus também, do mundo, para depois receberem o Espírito de Cristo no novo nascimento, e depois receberem o corpo eterno na ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. E então estaremos vestidos como membros da realeza dos céus e da terra. Quando descobrimos que pertencemos à realeza mais importante,
não temos palavras para expressar o nosso agradecimento a Deus. Não há forma de expressá-lo, exceto com uma vida agradável a Deus e com um coração conforme o coração de Deus. É muito importante para nós compreendermos estas coisas e assim cuidar da nossa salvação e da nossa saúde espiritual e da nossa saúde física. E como fazemos? Cuidamos da nossa saúde, tanto a espiritual como a física, não pecando contra Deus. Cuide da sua saúde física e espiritual. Não peque. E se alguém pecou, advogado temos. Jesus Cristo o justo. Arrependa-se diante dele e lave seus pecados no sangue de Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus Cristo nos limpa de todo pecado. Cuide da sua vida. Não peque. E viva servindo a Deus todos os dias da sua vida. Em breve, todos seremos transformados conforme a promessa do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Porque para isso é que Jesus Cristo disse em São Mateus 16, versículo 27 ao 28. Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Ao joio pagará conforme as suas obras, e porquanto se merecem o fogo, lhes dará o fogo durante a grande tribulação. E ao trigo, porquanto lavou os seus pecados no sangue de Cristo e recebeu o seu Espírito, lhes dará a transformação dos seus corpos. Aos que estarão vivos nesse tempo final e aos que partiram, lhes dará o novo corpo, ressuscitando-os em um corpo eterno. O Filho do Homem, em sua vinda com seus anjos, vem para dar o pagamento a cada um conforme as suas obras. A vinda do Filho do Homem com seus anjos é a vinda de Jesus com Moisés e Elias. Por isso apareceram no Monte da Transfiguração. E Moisés e Elias estavam falando com Jesus das coisas que iam ser cumpridas em Jerusalém. E para o último dia, a Igreja do Senhor Jesus Cristo estará na etapa na qual estará o Filho do Homem com seus anjos no meio dela, da sua igreja, que é o monte de Deus, o qual foi representado no Monte da Transfiguração. Em que parte do monte estava Moisés e Elias e Jesus transfigurado? Na parte alta, na parte de cima. E é na parte alta do monte de Deus, da Igreja do Senhor Jesus Cristo, na parte mais alta, que a era da pedra angular, onde estariam o Filho do Homem, Jesus, com seus anjos, com Moisés e Elias, para se realizar a adoção de todos os filhos e filhas de Deus.
sempre que Deus prometeu a vinda de um profeta que já veio no passado, encontramos que é o ministério que houve naquele profeta vindo manifestado em outro profeta do tempo presente. Sempre será em um homem do tempo presente, onde Deus cumprirá essa promessa. Por isso, tivemos o profeta Elias Tisbita, onde Deus operou esse poderoso ministério. Os ministérios são de Deus. E Ele é quem os opera nos instrumentos que Ele envia à terra. Encontramos que Elias Tisbita teve um poderoso ministério na casa de Deus, porque a casa de Deus se encontrava na parte do átrio para esse tempo. De Adão a Jesus corresponde o átrio da casa de Deus. Por isso Moisés foi colocado, conforme as palavras de São Paulo em sua carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 1 ao 6, Moisés foi colocado como servo na casa de Deus ou sobre a casa de Deus. Vamos ler para que fique assim gravado o que São Paulo disse com relação a Moisés, colocado na casa de Deus. Disse assim, capítulo 3, versículos 5 ao 6. E na verdade Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, em toda a sua casa, como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas a casa de Deus não é somente a igreja do Senhor Jesus Cristo? A parte do lugar santo e do lugar santíssimo, sim. Mas o átrio, vejam vocês, corresponde às pessoas que viveram de Adão até Cristo. E ainda há lugar no átrio para outras pessoas que não poderão pertencer nem ao lugar santo, nem ao lugar santíssimo do templo de Deus. Por isso, o átrio em Apocalipse capítulo 11 não é medido, é deixado para os gentios. Agora, vejam vocês, Moisés foi colocado na casa de Deus, sobre a casa de Deus, na parte do átrio. Ali estava Moisés, ali estava o ministério de Moisés. E o salmista Davi dizia que era melhor um dia na casa de Deus que 1000 fora da casa de Deus. Uma pessoa que estiver fora da casa de Deus não tem direito à vida eterna. Assim que é melhor viver na casa de Deus, mesmo que seja um dia, mesmo que seja o dia antes de morrer, estar aí na casa de Deus, como um membro da casa de Deus. E quanto melhor será viver todos os dias da nossa vida terrena na casa de Deus, dentro da casa de Deus. Agora, o salmista Davi desejava viver na casa de Deus. Ele dizia que eu esteja na casa do Senhor. Ele queria estar todos os dias da sua vida. Não se pode deixar para o futuro entrar na casa de Deus.
recebendo a Cristo como nosso Salvador e lavando nossos pecados no sangue de Cristo e recebendo o seu Espírito Santo. E assim a pessoa fica selada na casa de Deus com vida eterna. Agora, vejam vocês, Moisés como servo estava na casa de Deus. O átrio, vejam vocês, corresponde aos servos. Mas o lugar santo e o lugar santíssimo pertencem aos filhos e filhas de Deus. Encontramos a Moisés na casa de Deus. Disse, como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa. Qual casa somos nós? Se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Agora vejam vocês que somos a casa de Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo é a casa de Deus. E a igreja do Senhor Jesus Cristo tem duas partes da casa de Deus. O lugar santo durante o tempo de Cristo para cá, e depois a parte do lugar santíssimo, que é a parte que corresponde ao nosso tempo. A era da pedra angular é a era do lugar santíssimo da casa de Deus. Lugar ao qual nós pertencemos e ao qual fomos chamados e no qual fomos juntados nesse último dia. Os escolhidos de Deus do último dia pertencem à parte mais importante da casa de Deus. Pertencem à parte onde a glória de Deus estará manifestada em toda a sua plenitude sobre o propiciatório, no meio dos dois querubins de ouro. E aí, esses dois querubins de ouro que representam os ministérios de Moisés e Elias na casa de Deus. Na igreja de Jesus Cristo, os que estarão aí, nessa parte da casa de Deus, estarão vendo a glória de Deus, a glória de Jesus Cristo manifestada no meio dos dois querubins de ouro que representam os ministérios de Moisés e Elias. Estarão vendo a glória de Deus manifestada no meio dos ministérios de Moisés e Elias. Agora, vejam como o ministério de Moisés esteve na casa de Deus, no átrio. E depois encontramos que o ministério do profeta Elias esteve também na casa de Deus, ministrando na parte do átrio. Esteve o ministério de Elias em Elias Tisbita. Depois, pela segunda ocasião, o ministério de Elias esteve de novo na casa de Deus pela segunda ocasião. No átrio também da casa de Deus esteve em outro servo, em outro filho do povo hebreu, o povo dos servos de Deus. E depois, pela terceira ocasião, esteve em outro dos servos de Deus. Não dos filhos, mas dos servos de Deus em João Batista. Vimos a Elias manifestado em 3 ocasiões na casa de Deus, na parte do átrio. Vimos
que quando se cumpriu a promessa da vinda de Elias à casa de Deus, recordem que a casa de Deus que sempre vem é a casa de Deus que sempre vê o cumprimento da vida de Elias, e também a promessa da vinda de Moisés é para a casa de Deus, e a vinda de Jesus é para a casa de Deus também. Agora vejam como esteve o ministério de Moisés e o ministério de Elias na casa de Deus, no átrio. E depois chegou Jesus Cristo à casa de Deus também. Chegou ao átrio, e aí no átrio estava Jesus Cristo. No átrio da casa de Deus. Porque Deus está fazendo um templo com seres humanos. Um templo de seres humanos no qual Deus morará. E na mesma forma em que está construído o templo de Moisés e o de Salomão, Deus constrói a raça humana. Deus constrói esse templo de seres humanos, no qual Deus morará. E para a eternidade, a raça humana estará dividida em três partes. Os que pertencem ao átrio, os que pertencem ao lugar santo e os que pertencem ao lugar santíssimo. E agora, vejam vocês como os ministérios de Moisés e Elias pertencem à casa de Deus. Depois o ministério de Jesus aparece na casa de Deus e virá o seu templo, o Senhor, o anjo do pacto, como disse o profeta Malaquias, e vindo ao seu templo, veio ao átrio do seu templo. E assim como no átrio do templo que Moisés construiu e Salomão construiu, se efetuou o sacrifício da expiação do bode, e depois levava o sangue ao lugar santíssimo. E encontramos que Jesus Cristo morreu na parte do átrio desse templo de Deus formado por seres humanos. E o sangue de Cristo, vejam vocês, foi levado pelo mesmo Jesus Cristo ao lugar santíssimo do templo que está no céu. E depois Cristo esteve construindo o lugar santo da sua casa, e depois para o último dia estaria construindo o lugar santíssimo da sua casa. E agora Cristo está sobre sua casa, como filho, não como servo. E agora nós estamos na casa de Deus como filhos, não como servos. O povo hebreu esteve como servo na casa de Deus, na parte pertencente ao átrio, mas agora os filhos e filhas de Deus, os quais têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, são colocados na casa de Deus. Uns no lugar santo, de Cristo para cá, desde o tempo dos apóstolos, do nascimento da igreja de Jesus Cristo, até este tempo, durante todas as 7 eras da igreja gentia, tudo pertence ao lugar santo da casa de Deus, da igreja de Jesus Cristo. E depois dessas 7 etapas ou eras da igreja gentia, vem a era da pedra angular,
a qual pertence ao lugar santíssimo da casa de Deus. Vejam, o lugar santo foi construído com seres humanos durante as diferentes eras da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E os do tempo dos apóstolos de Jesus Cristo, do dia de Pentecostes em diante. Vejam vocês como em diferentes territórios foi formado o grupo que veio a tomar parte nesse templo espiritual de Jesus Cristo. Foi construída cada parte desse templo espiritual de Cristo, cada parte do lugar santo com seres humanos, nos diferentes territórios onde se cumpriram estas eras. E ao final das 7 eras, na 7ª era da igreja gentia, aparece de novo o ministério de Elias. Já não aparece no átrio. E já não aparece em um servo. Já não aparece em um dos servos, mas que aparece em um dos filhos de Deus, no reverendo William Branham, precursor da segunda vinda de Cristo. E foi a primeira ocasião em que o ministério de Elias apareceu na Igreja do Senhor Jesus Cristo, em um Filho de Deus. Do começo da Igreja do Senhor Jesus Cristo em diante, nenhum dos ministérios que seriam manifestados podiam ser manifestados em servos, mas em filhos de Deus. Porque Deus já está tratando não com servos, mas com filhos. E todo ministério que o Espírito Santo tenha para manifestar na terra, tem que fazê-lo por meio de um Filho de Deus. Porque a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a que tem os filhos e filhas de Deus, é a que tem a bênção da primogenitura. E por esta causa, todo ministério que Deus manifeste tem que ser em um Filho de Deus. Por isso vemos que os 7 anjos mensageiros são 7 filhos de Deus que Ele enviou nas diferentes eras da igreja gentia. Filhos de Deus que são cabeças de eras, os quais têm uma posição muito importante no reino de Deus. Esse será o grupo de mensageiros mais importante que Cristo terá para a sua segunda vinda e para seu reino milenial. Esse será o grupo do nível mais alto que Jesus Cristo terá ao seu lado. Mesmo o mais alto, mesmo mais alto que qualquer dos profetas do Antigo Testamento, porque é um grupo de mensageiros que são filhos de Deus. E cada grupo de cada era encontramos que tem um mensageiro. Agora, cada mensageiro com seu grupo estará encarregado de uma parte do programa de Deus para o milênio e para a eternidade.
E não vamos estar trabalhando, sembrando, semeando, ou cosechando ou literalmente, colhendo literalmente. Ou seja, que labores não vamos estar nos trabalhos que hoje em dia nós fazemos neste planeta Terra. Vamos estar nos trabalhos do reino de Jesus Cristo. Ou seja, diríamos, em trabalhos executivos do reino de Deus. Agora podemos ver a posição tão importante da Igreja do Senhor Jesus Cristo com seus filhos, porque esses são os filhos e filhas de Deus que viriam a este planeta Terra para tomar sua posição no corpo místico de Jesus Cristo. E de acordo com esta posição, será a posição que terão no reino milenial e por toda a eternidade. Agora podem ver a posição que temos para o reino milenial e para toda a eternidade. É a posição mais importante do reino de Jesus Cristo. Esta é a posição que corresponde aos escolhidos de Deus, do lugar santíssimo, do templo espiritual de Jesus Cristo. Agora, vejam vocês como o ministério de Elias, o qual estava prometido para vir no último dia, precursando a segunda vinda de Cristo, foi manifestado em um Filho de Deus, em um escolhido de Deus, que nasceu no reino de Deus. E assim como João Batista foi precursor da primeira vinda de Cristo, o reverendo William Branham foi o precursor da segunda vinda de Cristo, com o espírito ministerial de Elias se repetindo pela quarta ocasião. E vejam vocês como Elias sempre esteve no templo de Deus. Elias Tisbita, vejam vocês, tinha recebido a ordem de ungir Azael para rei da Síria, Jeú para rei de Israel e Eliseu para profeta em seu lugar, como sucessor de Elias. Essa comissão o profeta Elias recebeu no Monte Sinai, quando esteve lá. E depois desceu do Monte Sinai, como Deus tinha dito. Deus lhe havia dito: regressa pelo caminho que tu vieste e faz esse trabalho. Unge Azael por rei da Síria, Jeú por rei de Israel e Eliseu por profeta em teu lugar. E quando regressava, se encontrou com Eliseu. E esse foi o último do qual Deus disse que ungisse. Agora vejam vocês, os últimos sendo o primeiro. E agora encontramos que depois de se encontrar com Eliseu, Eliseu o seguiu, se tornou servo de Elias, se tornou o ajudante do profeta Elias. E quando Elias tinha que ir, tinha que ser raptado, tinha que ir em um carro de fogo, ou um disco voador, como chamam atualmente. Elias disse a Eliseu: pede tudo o que tu queres, antes de que eu seja tirado do meio de ti. E Eliseu disse: eu quero que uma dupla porção do Espírito que está em ti venha sobre mim.
E isso é o mesmo E isso é o mesmo que a igreja do Senhor Jesus Cristo deseja. Para este tempo final, a igreja do Senhor Jesus Cristo, o que deseja é uma dupla porção do Espírito de Jesus Cristo. Já recebeu as primícias do Espírito, agora necessita a plenitude do Espírito, e assim terá a dupla porção. E agora, Eliseu pede uma dupla porção. Elias lhe diz: coisa difícil tu pediste. Elias está dizendo que já tem que ir. E ainda não ungiu a Azael, nem ungiu a Jeú. Esqueceria Elias a comissão que tinha recebido? Não tinha se esquecido. Elias nunca esqueceu a comissão que Deus lhe deu. Porque Elias, esse ministério de Elias é para servir a Deus em seu templo. E esse ministério serve a Deus em seu templo, tanto no átrio, como no lugar santo, e no lugar santíssimo no último dia. Agora, Elias tinha que ir. E Eliseu já estava triste. Porque amava muito a Elias. Como todos os filhos e filhas de Deus amaram muito o mensageiro que Deus lhes enviou. Quando parte o mensageiro de Deus, o grupo desta era fica muito triste. Porém, tem que ir-se quando chega o tempo. Porque se não for, se esse mensageiro não for, não pode vir o outro mensageiro prometido para vir depois dele. E não pode vir outra era. Tem que ser em um abrir e fechar de olhos. Um abrir e fechar de olhos no campo profético aparece um profeta, isto é um abrir de olhos, porque um profeta está representado em um olho, porque é um vidente. Olhos representa profetas. Os 7 olhos de Jeová, que percorrem toda a terra, são os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, onde estava o Espírito de Cristo, ministrando por meio desses 7 filhos de Deus, nascidos por meio do segundo Adão, no reino de Deus. Agora, eles nasceram espiritualmente em Belém, porque Belém é Cristo. Belém é a casa do pão de Deus, e Cristo é a casa do pão de Deus. E ele disse: eu sou o pão de vida eterna, e o que come deste pão viverá eternamente. Eu sou o pão que desceu do céu. E o que coma deste pão viverá eternamente. Agora podemos ver que Cristo, sendo o pão de vida, nos dá o alimento de vida eterna. Agora, continuemos com Elias. Vejam vocês, Elias tinha que ir. E Eliseu já sabia que Elias ia. E estava muito triste. Elias dizia: fica-te aqui, que eu vou passar ao outro lado do Jordão. Eliseu dizia a Elias:
Eu não te deixarei. Onde quer que você for, eu irei contigo. Quando cruzaram o Jordão, pois Elias tomou seu manto, feriu as águas e abriu o Jordão. Que poder tinha esse manto? Esse manto representava a palavra de Deus. E porquanto a palavra de Deus estava em Elias, assim como seu manto estava em sua mão, quando Elias falou a palavra, se abriu o Jordão. E depois disse a Eliseu: pede o que tu quiseres. Eliseu pediu o que tinha que pedir, pois Deus havia dito ao profeta Elias que Eliseu seria o sucessor dele. Agora Elias diz: coisa difícil tu pediste. E por que isso é uma coisa difícil? De todas as coisas difíceis, esta é uma das mais difíceis. Por quê? Porque Deus não envia um ministério de profeta à terra quando uma pessoa diz: eu quero ser um profeta de Deus. Deus não vai tornar um profeta. Todo profeta que aparece nesta terra como um verdadeiro profeta de Deus já estava no programa divino desde antes da fundação do mundo para ser profeta neste planeta Terra. E vem nesse profeta um espírito teofânico da sexta dimensão manifestado em carne humana, realizando esse ministério. É o ministério de um espírito teofânico da sexta dimensão. E esses são anjos ministradores que ministram a palavra de Deus aos herdeiros de salvação. Hebreus capítulo 1, versículo 14, assim diz, assim nos fala São Paulo. E agora, vejam vocês como Eliseu pediu a Elias que uma dupla porção do Espírito que estava em Elias viesse sobre ele. Coisa difícil pediste. Mas Elias recordou que Deus tinha dito que Eliseu seria seu sucessor, portanto seria um profeta. E sendo o sucessor de Elias, seria o segundo Elias que estaria na terra. Ou seja, seria o segundo homem no qual o ministério de Elias estaria na terra, pela segunda ocasião. E estaria onde? Na casa de Deus, no templo de Deus, na parte do átrio. E depois, as coisas que Deus disse a Elias que fizesse, como ungir a Azael por rei da Síria e a Jeú por rei de Israel, depois Eliseu as fez. E quando Eliseu as fez quem? Elias. Porque Eliseu era Elias em sua segunda manifestação. Era o segundo Elias. Depois o terceiro Elias foi João Batista na casa de Deus também. Outro servo, filho dos servos de Deus, do povo hebreu. E depois o quarto Elias, um dos filhos de Deus, o sétimo anjo mensageiro, na sétima era da igreja do Senhor Jesus Cristo, aparece Elias pela quarta ocasião no templo de Deus de novo, mas mais dentro, no lugar santo. Vejam como o ministério de Elias foi se movendo no templo de Deus. Agora,
o ministério de Moisés vimos no átrio da casa de Deus. Mas quando Moisés esteve sobre a terra, ele entrava no templo de Deus, no átrio, no lugar santo e no lugar santíssimo. E falava no lugar santíssimo com Deus, e Deus falava com ele. Ele dava ali no lugar santíssimo a mensagem para o povo hebreu. E agora, onde receberá Moisés e Elias, as duas oliveiras, a mensagem para o povo hebreu? Pois na casa de Deus, no lugar santíssimo. Por isso esses ministérios têm que chegar até o lugar santíssimo da casa de Deus, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso, encontramos o ministério de Elias entrando à casa de Deus no lugar santo, manifestado no precursor da segunda vinda de Cristo, preparando o caminho para a vinda de Cristo. E a vinda de Cristo, vejam vocês, se cumpriu no átrio 2000 anos atrás, como Cordeiro de Deus. Depois, Cristo entrou no lugar santo, construindo o lugar santo da sua casa. É o anjo do pacto, quem esteve no lugar do átrio e depois passou ao lugar santo de era em era. E para o último dia, passa Elias ao lugar santíssimo em sua quinta manifestação. E passa Jesus ao lugar santíssimo em sua segunda vinda. Na segunda manifestação do ministério de Jesus Cristo aqui na terra. E passa o ministério de Moisés ao lugar santíssimo do templo do Senhor Jesus Cristo. E agora, como passa? Vejam vocês, esses ministérios estiveram passando pela casa de Deus em diferentes tempos, diferentes dispensações, em véus de carne. É preciso conseguir o véu de carne no qual passará o ministério de Elias pela quinta ocasião à casa de Deus e na casa de Deus ao lugar santíssimo. E é preciso conseguir o véu de carne no qual passará o ministério de Moisés pela segunda vez à casa de Deus ao lugar santíssimo da casa de Deus. E é preciso conseguir o véu de carne onde passará o ministério de Jesus pela segunda vez à casa de Deus ao lugar santíssimo. E tem que ser, já não em um servo, mas em um filho de Deus, em um filho nascido por meio do segundo Adão, nascido na casa de Deus. Vejam vocês que sempre estes ministérios foram manifestados em homens que pertenceram à casa de Deus. Não pode ser em um estranho, tem que ser em um dos membros da família de Deus, da casa de Deus. E agora, nos disse Jesus Cristo que o Filho do Homem virá com seus anjos na glória do seu Pai. É preciso conseguir o véu de carne onde virá o Filho do Homem com seus anjos. Se podemos encontrar o véu de carne, onde estará o Filho do Homem com seus anjos, encontraremos o ministério de Moisés pela segunda vez, aí manifestado, e encontraremos o ministério de Elias pela quinta ocasião, aí manifestado, e encontraremos o ministério de Jesus manifestado pela segunda ocasião, neste véu de carne, porque o Filho do Homem, Jesus Cristo, vem em Espírito Santo no último dia com seus anjos, com os ministérios de Moisés e Elias.
E onde estiver Jesus Cristo manifestado no último dia, aí estarão os ministérios dos seus anjos, os ministérios de Moisés pela segunda vez e de Elias pela quinta vez. No mesmo véu de carne estarão Moisés, ou seja, o ministério de Moisés pela segunda ocasião, e estará Elias, ou seja, o ministério de Elias pela quinta ocasião, e estará Jesus, o ministério de Jesus pela segunda ocasião. Estes três grandes ministérios estarão manifestados no véu de carne, onde estará Jesus Cristo e Espírito Santo manifestado no último dia, vindo em e a sua igreja, ao lugar santíssimo da sua igreja, a era da pedra angular. Essa era se cumpre na América Latina e no Caribe. E onde então é que aparecerão esses ministérios manifestados? Pois na América Latina e no Caribe. Esse é o território onde aparecerá o Filho do Homem com seus anjos. Esse é o território onde aparecerá Jesus Cristo com os ministérios de Moisés e Elias manifestados no véu de carne, que ele tenha aqui na terra, na era da pedra angular, como mensageiro da era da pedra angular. E esse é o anjo do Senhor Jesus Cristo para a era da pedra angular e para a dispensação do reino. Encontrando este anjo mensageiro, encontraremos a vinda de Elias pela quinta ocasião e as coisas que não fez e que tinha comissão de fazer nas manifestações passadas, as fará em sua quinta manifestação. Há coisas que foram prometidas que Elias faria, e veio Elias em diferentes ocasiões e não as cumpriu, porque seriam cumpridas na quinta manifestação do ministério de Elias no anjo do Senhor Jesus Cristo. Como levar a mensagem ao povo hebreu e como ter um ministério onde grandes milagres e sinais serão realizados em certo tempo. Não em qualquer tempo, mas no tempo assinalado por Deus. E ninguém o obrigará a fazer milagres e sinais até que chegue esse tempo. E Moisés também tem a comissão de converter o povo hebreu a Cristo. Moisés tem a comissão de trazer ao povo hebreu uma nova mensagem dispensacional, a mensagem do Evangelho do Reino. E somente o ministério de Moisés é o que pode fazer. Por isso, quando os apóstolos e os 7 anjos mensageiros trataram de converter o povo hebreu a Cristo, não puderam, porque se requer um ministério dispensacional, o ministério de Elias pela segunda ocasião manifestado, e isto é para a era da pedra angular, para o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, no anjo do Senhor Jesus Cristo. São Paulo quis converter o povo hebreu a Cristo e não pôde. O que recebeu foi uma chuva de pedras. E Deus disse: vai aos gentios, porque aos gentios é que eu te enviei. E entre os gentios disse: Deus me disse que esteja com os gentios. Aos gentios fui enviado para ser luz dos gentios, para abrir os olhos aos gentios, para que possam ver o programa de Deus e receber a misericórdia de Deus em uma nova dispensação, a dispensação da graça.
o precursor da segunda vinda de Cristo, sabendo que o ministério de Elias estará levando a mensagem ao povo hebreu, tratou de ir ao povo hebreu. E quando estava no Egito, já para tomar o avião para a terra de Israel e chegar à terra de Israel para levar a mensagem de Cristo, o anjo lhe disse: não é teu tempo, não é o tempo, não vá para lá. Tem que ser de acordo à Escritura, ou seja, de acordo ao Apocalipse 11. E Apocalipse 11 é Moisés, uma das duas oliveiras, e Elias, o outro das duas oliveiras. São as duas oliveiras os que têm a comissão de converter o povo hebreu a Cristo. E nosso irmão Branham, sabendo que nele estava o ministério de Elias, pensou que ele tinha que ir ao povo hebreu e converter o povo hebreu a Cristo. Mas não seria na quarta manifestação de Elias, seria na quinta manifestação de Elias, quando tiver entrado a plenitude dos gentios, quando tiver entrado até o último dos escolhidos. Antes disso, terá que deixá-los quietinhos. A pessoa os pode visitar, ter companheirismo com eles, mas eles serem convertidos a Cristo, isso será depois que tenha entrado até o último dos escolhidos, e nós recebamos nossa adoção. E eles estarão vendo filhos e filhas de Deus adotados no reino de Deus. E estarão vendo o anjo do Senhor Jesus Cristo com os ministérios de Moisés pela segunda vez, e o de Elias pela quinta vez, e de Jesus pela segunda vez. O estarão vendo adotado quando chegue o tempo, e dirão: este é o que nós estávamos esperando. Estarão vendo a Elias, e eles estão esperando Elias. E estarão vendo a Cristo, e eles estarão vendo o Cristo. E estarão vendo o ministério de Jesus manifestado pela segunda ocasião. E receberão a mensagem do Evangelho do Reino, a mensagem que gira ao redor da segunda vinda de Cristo. E conhecerão a história da primeira vinda de Cristo e chorarão, se afligirão, como acontecia no dia da expiação, no dia 10 do sétimo mês de cada ano. Isso é para o ano do jubileu atualizado, no qual nós já estamos. Mas Deus está esperando que entre até o último dos escolhidos. Por isso vocês podem ver que deixamos o povo hebreu quietinho lá, e eles colocam banner: bem-vindo o Messias, e coisas assim alusivas à vinda do Senhor para o último dia. E eles proclamam que o estão esperando. E eles dizem que já está na terra. E o estão esperando lá. Mas o que acontece? Até que entre, até o último dos escolhidos, correspondentes ao corpo místico de Cristo, na era da pedra angular, no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, não fica completada a construção do templo espiritual de Cristo para poderem ser adotados, para poder ser dedicado a Deus esse templo, e Deus morar nesse templo em toda a sua plenitude. E o mundo inteiro ver a manifestação da plenitude de Deus em sua igreja, sob o ministério de Jesus Cristo pela segunda vez, de Elias pela quinta vez e de Moisés pela segunda vez. Agora vimos como é que chegam
ao templo do Senhor Jesus Cristo, ao lugar santíssimo do templo de Deus, Moisés, Elias e Jesus no último dia. Vejam como vieram no templo de Deus em tempos passados até chegar a este tempo final. Vejam como Moisés passa do lugar do átrio, passa pelo lugar santo, em seu anjo mensageiro, no anjo mensageiro de Jesus Cristo, e o ministério de Elias passa de sua quarta manifestação à sua quinta manifestação, por meio do anjo de Jesus Cristo, e o ministério de Jesus passa da sétima manifestação no sétimo anjo mensageiro, que foi uma manifestação parcial nas primícias do Espírito. Passa no anjo do Senhor Jesus Cristo, a era da pedra angular, para a sua segunda manifestação, para ver o ministério de Jesus Cristo manifestado pela segunda vez na terra, em sua igreja, em seu templo, no lugar santíssimo do seu templo espiritual, onde a glória de Deus estará manifestada em toda a sua plenitude, a glória do Pai, a qual esteve no lugar santíssimo do templo de Moisés e do templo de Salomão, e lá no céu, no templo que está no céu, no último dia, estará manifestada no templo espiritual de Cristo, no lugar santíssimo. Estamos na era da pedra angular, que é o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, o qual está sendo construído com seres humanos, latino-americanos e caribenhos. E a glória de Jesus Cristo estará manifestada aí. Primeiro, nas primícias e depois em toda a sua plenitude. Esse é o programa divino com relação ao mistério de Moisés, de Elias e de Jesus. E para poder ver a Moisés pela segunda vez, e a Elias pela quinta vez, e a Jesus pela segunda vez. Esses ministérios manifestados, temos que encontrar ao anjo do Senhor Jesus Cristo, que é o profeta mensageiro, o véu de carne, onde estará Jesus Cristo e Espírito Santo, velado e revelado, manifestando esses três grandes ministérios, e estarão sendo vistos nos ministérios de Moisés pela segunda vez, de Elias pela quinta vez e de Jesus pela segunda vez. E assim é como os seres humanos e, sobretudo, a Igreja do Senhor Jesus Cristo estará vendo a vinda de Moisés pela segunda vez, a vinda de Elias pela quinta vez e a vinda de Jesus pela segunda vez. Estes ministérios velados e revelados através de carne humana em um Filho de Deus, no anjo do Senhor Jesus Cristo, porque Deus já não usará mais servos, mas filhos, e esse é o último Filho de Deus que Deus usará no ministério para o último dia e para toda a eternidade. Agora podemos ver o mistério de Moisés, de Elias e de Jesus. E para poder vê-los, esse mistério aberto entre os seres humanos na Igreja do Senhor Jesus Cristo, é preciso estar na era correspondente à manifestação desses ministérios, que é a era da pedra angular. E é preciso ver o véu de carne, onde estarão esses ministérios manifestados.
se encontrarem o véu de carne, onde estarão esses ministérios, poderão ver Moisés, a Elias e a Jesus. Poderão ver a vinda do Filho do Homem com seus anjos, vindo em glória no último dia a seu templo espiritual, ao lugar santíssimo do seu templo espiritual. Poderão ver o mesmo que foi visto no Monte da Transfiguração, e poderão ver a Jesus com seu rosto como o sol. Ou seja, poderão ver Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Vimos o mistério de Moisés, Elias e Jesus. Viram o simples que é este mistério, mas não podia ser compreendido até este tempo final, em que seria aberto este mistério na casa de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo. O mistério de Moisés, Elias e Jesus. E quem os veria? Este mistério aberto, cumprido no último dia, na casa de Deus, no lugar santíssimo do seu templo espiritual, aqui estamos os que veríamos este mistério aberto, revelado na casa de Deus, neste último dia. Aqui estamos, na América Latina, na era da pedra angular e dispensação do reino, no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. E por isso, estamos esperando nossa adoção, porque estamos vendo o mesmo que foi visto no Monte da Transfiguração. Agora o estamos vendo no Monte de Deus, que é o Monte da Transfiguração para os escolhidos de Deus que serão adotados neste último dia. Estamos no Monte da Transfiguração atualizado, que é a Igreja de Jesus Cristo. Estamos na etapa para a adoção de todos nós, como filhos e filhas de Deus, e para a adoção desse ministério, desse Filho de Deus, para a adoção desse ministério, onde Jesus Cristo, o Espírito Santo, opera os ministérios de Moisés pela segunda vez, de Elias pela quinta vez e de Jesus pela segunda ocasião. Esse é o ministério que será adotado no último dia, o ministério do anjo de Jesus Cristo. E este é o mensageiro que será adotado no último dia, estando vivo aqui na terra. Os outros anjos mensageiros, estando vivos, não puderam ser adotados, porque não era o tempo, nem eram eles, os mensageiros, onde estariam manifestados os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus, conforme o que foi visto no Monte da Transfiguração, mesmo que neles se manifestou o ministério de Cristo correspondente às eras da igreja gentia. Jesus Cristo, o Espírito Santo, se manifestou, mas se manifestou neles como sumo sacerdote e como Cordeiro de Deus. Foram tronos humanos de misericórdia. Mas para o último dia, Jesus Cristo terá um trono onde estará manifestado e estará manifestando os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. Esse será um trono onde, no começo, será um trono de misericórdia. Mas quando chegar certo tempo e tiver entrado a plenitude dos gentios, se converterá em um trono de juízo. Assim como no céu, encontramos que o trono de Deus lá no céu, enquanto há sangue nesse trono, é um trono de misericórdia. Mas esse mesmo trono, quando o sangue da expiação de Jesus Cristo é tirado, o mesmo trono se converte em um trono de juízo. E por isso é que desde o trono de Deus no céu, depois saem relâmpagos, vozes, trovões e assim por diante, porque se converte em um trono de juízo.
E quando tiver entrado a plenitude dos gentios, Jesus Cristo estará clamando desde esse trono, já como trono de juízo. E todos os que representam vozes, tudo o que representa vozes, relâmpagos, trovões e todas essas coisas estarão saindo, sendo faladas desde o trono de Jesus Cristo, o trono humano de Jesus Cristo que ele estará usando. E por meio desse trono será comunicado à raça humana os juízos divinos que hão de cair sobre a terra. E graças a Deus que ele terá um trono aqui, que será como um televisor, através do qual as pessoas poderão saber as coisas que hão de acontecer antes que aconteçam. Como seria para os seres humanos que uma cidade ou uma nação fosse ser destruída e não houvesse um instrumento que anunciasse essa destruição que virá? Todas as pessoas morreriam neste lugar. Mas se há alguém que anuncia o que vai vir, os entendidos veem o mal antes que chegue e escapam, saem deste lugar. E assim será para muitas pessoas, que depois de certo tempo vão estar vendo que tudo o que Cristo estará falando por meio do seu trono, do seu mensageiro, estará se cumprindo. E quando Cristo falar por meio desse trono humano, esses juízos divinos, haverá pessoas entendidas que se afastarão dos lugares sobre os quais cairão esses juízos divinos e escaparão assim para outros lugares. Deus, em sua misericórdia, terá esse trono humano como um televisor aqui, através do qual as pessoas poderão saber as coisas que Deus vai fazer sobre este planeta Terra. E assim estarão atentos. E quem quiser escapar, escapará. Quem disser, eu não quero escapar, pois não tem que fazer nada, mas ficar onde vai cair o juízo divino. Agora, encontramos que atualmente ainda estamos em uma etapa de graça. A graça de Deus foi estendida em a era da pedra angular, até que entre até o último dos escolhidos pertencentes ao lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. Por amor aos escolhidos, a misericórdia de Deus está estendida neste planeta Terra. Assim que podemos ver todo este programa divino correspondente a este último dia. E podemos ver o mistério de Moisés, de Elias e de Jesus. Quero ler o que disse o precursor da segunda vinda de Cristo na página 329 do livro dos selos, quando lhe perguntaram sobre Elias, se seria o verdadeiro Elias, Elias Tisbita, quem virá no tempo final, ou se será um homem deste tempo ungido com o espírito de Elias. Vamos ver. É a pergunta número 11 no livro dos selos. Disse: o Elias que vem pregar aos judeus
É o verdadeiro Elias que esteve nos dias de Acabe, ou seja, Elias tisbita? Ou será somente o espírito de Elias em outro homem? Agora, se eu pudesse responder isso corretamente, também poderia responder quanto a Enoque, mas não posso. O único que eu sei é o que dizem as Escrituras quanto a como será. E isso é o que nós queremos saber. O que dizem as Escrituras quanto a como será. Porque tem que ser de acordo como dizem as Escrituras. Disse, eu pensei, deixem-me dizê-lo desta maneira. Oxalá os irmãos que ouvirão esta fita entendam bem. Eu pensei que será um homem deste tempo, ungido com esse Espírito. Quem será o Elias que pregará ao povo hebreu? Um homem deste tempo, ungido com o Espírito ministerial de Elias, pela quinta ocasião. Esse será uma das duas oliveiras. E Moisés, pois será o mesmo. Continua dizendo, porque lá quando Elias já tinha subido e Eliseu se encontrou com os filhos dos profetas, eles disseram, o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. É que Eliseu atuou igual a Elias. Quem será o Elias que pregará ao povo hebreu? Um homem deste tempo ungido com esse espírito. Na página 326 do mesmo livro dos selos, disse no último parágrafo, Moisés será a mesma pessoa. Achamos o mesmo em Apocalipse 22:8. Achamos o mesmo. Ou seja, achamos Moisés em Apocalipse 22:8. Vamos ver Moisés em Apocalipse 22:8 e vamos ver quem é Moisés em Apocalipse 22:8. Eu, João, sou aquele que eu vi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava estas coisas. Quem é Apocalipse 22:8? O anjo que mostrou a João todas estas coisas. Este é Moisés. Este é o mensageiro. Onde estará o ministério de Moisés pela segunda ocasião manifestado aqui na terra. E na página 301 do livro dos selos em espanhol, disse o precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham, notem bem, no tempo quando Deus ia livrar o mundo antes do dilúvio, Ele mandou uma águia. Uma águia é um profeta. Quando decidiu livrar Israel, também mandou uma águia. Por isso é que diz a Bíblia em Deuteronômio que Deus levou os filhos de Israel nas asas da grande águia. Não crê você que quando João estava na ilha de Patmos, esta mensagem era tão perfeita que ainda não podia ser confiada ao anjo? Ou seja, um anjo literal. Agora, um anjo é um mensageiro. Mas você sabia que aquele mensageiro era um profeta? Que mensageiro? O anjo do Senhor Jesus Cristo é um profeta. Não veem que vem dando a conhecer as coisas que hão de acontecer? Isso é o que fazem os profetas de Deus.
recebem a revelação das coisas que hão de acontecer e as dão a conhecer ao povo de Deus. Porque Deus não fala nada sem que antes revele seus segredos. A quem? Aos seus servos, os profetas. Se Deus vai revelar algo, tem que ter um profeta na terra, porque toda revelação tem que vir por meio de um profeta. A revelação dos 7 trovões, que é a que dá a fé para o rapto aos escolhidos de Deus, a igreja, e é a revelação dos trovões, a que revela o mistério do 7º selo, o mistério da segunda vinda de Cristo. Essa revelação dos 7 trovões tem que vir por meio de um profeta, porque toda revelação vem por meio de um profeta. Tem que vir assim. E agora, esta revelação de Jesus Cristo apocalíptica veio a João por meio do anjo de Jesus Cristo, por meio deste profeta de Jesus Cristo. Este anjo do Senhor Jesus Cristo, encontramos que deu a João esta revelação apocalíptica. Vejam vocês como o anjo de Jesus Cristo era primeiro que qualquer dos 7 anjos mensageiros. Seu corpo teofânico ou em seu corpo teofânico, vejam vocês, está dando aqui a revelação apocalíptica ao apóstolo São João, o qual foi transportado ao dia do Senhor, ao 7º milênio, para receber esta revelação. Disse: você sabia que aquele mensageiro era um profeta? Creem? Vamos prová-lo. Vejamos Apocalipse capítulo 22, versículo 9, para ver se não era uma águia. Ele era um anjo, um mensageiro, mas era um profeta, o qual revelou a João completamente este livro do Apocalipse. E se a igreja do Senhor Jesus Cristo encontra esse anjo mensageiro que revelou a João o livro de Apocalipse, se o encontrar em carne humana, poderá obter um maior conhecimento do conteúdo destes símbolos apocalípticos contidos neste livro. Agora diz, vamos a Apocalipse capítulo 22, versículo 9, para ver se era um profeta. Mas ele me disse, olha, não faças tal, porque eu sou conservo de teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Vejam, diz que é um conservo de João e dos teus irmãos os profetas. É um profeta. O profeta da dispensação do reino, com a mensagem do evangelho do reino, revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer. Agora vimos quem é Moisés, vimos quem é Elias e vimos quem é Jesus em sua vinda com seus anjos manifestados. Vimos Moisés, Elias e Jesus. Vimos Jesus Cristo e Espírito Santo manifestado em seu anjo mensageiro. Vimos o ministério de Moisés manifestado em seu anjo mensageiro e vimos o ministério de Elias manifestado em seu anjo mensageiro, isto é, a vinda do Filho do Homem com seus anjos, vindo no último dia. Esse é o mistério de Moisés, de Elias e de Jesus. E vimos que esse é o mistério que no anjo do Senhor Jesus Cristo é velado e revelado. Por isso São João quis adorar aos pés do anjo do Senhor Jesus Cristo, mas ele o proibiu. Porque não podia adorar a um anjo mensageiro,
mas ao nosso Deus. Adora a Deus. Porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai como em espírito e em verdade. Disse o Senhor Jesus Cristo, porque tais adoradores busca o Pai que o adorem. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta manhã, nesta aula bíblica, para estudar com atenção este mistério contido na Bíblia, o qual em outros tempos não podia ser compreendido. Este mistério de Moisés, de Elias e de Jesus. Ainda há coisas que podem ser faladas, mas que à tarde, na próxima atividade, as repassaremos e as veremos com mais atenção na próxima atividade, na qual teremos como tema o mistério de Gabriel e Miguel no último dia. Este é um mistério grande e estão pedindo bastante. Coisa difícil vocês estão pedindo para esta tarde. Já nesta manhã, vimos o mistério de Moisés, Elias e Jesus no último dia. E à tarde estaremos vendo o mistério de Gabriel e Miguel no último dia. Se Deus me permitir falar algumas coisas que não sei se as posso falar à tarde. Mas se Deus me permitir falá-las e me dar algumas outras coisas, estarei falando. Porque a Bíblia fala de Gabriel e fala de Miguel. E o livro do Apocalipse fala de Miguel. E o livro do profeta Daniel, que é o Apocalipse do Antigo Testamento, fala de Gabriel e fala de Miguel também, destes arcanjos de Deus. Bom, vamos deixar isso quietinho aí e à tarde veremos o que Deus nos permite, o que Deus nos permitir ver e falar. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e que sob o ministério do Filho do Homem com seus anjos, sob o ministério de Moisés, de Elias e de Jesus, todos nós cheguemos à perfeição e sejamos transformados nesse último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino, no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, onde vimos os ministérios de Moisés, Elias e Jesus, conforme foi prometido para este último dia. Que em breve todos sejamos transformados e os mortos em Cristo ressuscitados, e vamos à ceia das bodas do Cordeiro. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Conosco novamente Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nossa parte nesta ocasião, e depois estaremos novamente com vocês para a atividade da tarde. Ainda não são 12, não é, Miguel? Bom, já teremos o tempo necessário para o almoço e depois regressaremos para a próxima atividade. Que Deus os abençoe e guarde a todos. Bendito seja o nome eterno do Senhor. Que maravilha! Como Deus